mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, e graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, pertence assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado neste dia, porque foi Ele que o fez. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Agradeça a Deus. Você já agradeceu a Ele pelo simples fato de você ter amanhecido o dia na presença do Senhor. E você ter contemplado, aleluia, tudo que Ele fez, a natureza, aleluia, o simples fôlego de vida, aleluia, que o Senhor tem te dado. Muitos desprezam a vida, mas Jesus disse que Ele dá vida e dá em abundância. Alguns até chegam a um tal desprezo da Bíblia que tira a própria. Deixando de lado o mandamento dos mandamentos de Deus, não matarás. Suicídio, aleluia, faz parte do mandamento de Deus. Só Ele é que dá e só Ele que pode tirar. Aleluia, Ele é o Deus do livramento. Eu não sei porque eu estou iniciando, aleluia, com esta fala, mas eu digo que Deus, Ele é o Deus protetor. Aleluia, glória a Deus. Não vai morrer porque Ele não vai deixar. Aleluia, quando Ele fecha a porta, aleluia, quando Ele pega a morte e tranca ela, ela não sai. Aleluia, eu que dou a vida e sou eu que atiro. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas seja grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, assim como a irmã falou aqui. Aleluia, agradecendo a Deus por tudo que tem feito na vida dela e que há de fazer ainda, porque Deus, Ele só quer o melhor para nós. Louvado seja o santo nome de Jesus. Convido a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de João. Desde já agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial, ao dirigente da congregação, a nossa irmã dirigente, que eu estou conhecendo hoje, né? Passou despercebida por mim lá em Cortegada, mas eu estava lá, foi eu que estava no som. A segunda semana é essa, né? Ainda estou conhecendo, né, irmã? Eu estava lá distribuindo os CD no som, foi eu que estava lá. Eu estava conversando com o irmão, aí ele disse que a senhora estava lá.
Eu não... Foi, eu fui. Primeira vez assim fica difícil, né? Depois é que eu vou, né? Graças a Deus. Amém, mas Deus é fiel. Estamos aqui, graças a Deus, chegamos aqui. Ô, glória. Agradecemos a dirigente que está aqui, como é o nome da vez? Sônia. Irmã Sônia, agradecemos a irmã Sônia, a esposa do nosso presbítero, a irmã Ivone, que se faz presente. As irmãs, né, de oração que compõem esse trabalho aqui, somos gratos à presença de cada uma. Nosso irmão Paulo, que eu tenho o prazer de conhecê-lo também, é bênção do Deus, já trocamos algumas ideias ali entre os auxiliares e foi muito proveitoso. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, para entendermos um pouco que o Espírito Santo, ele tem a tratar conosco nessa tarde. Já tem falado através de louvores, como a nossa dirigente, irmã Sônia, falou, através dos testemunhos aqui, das irmãs que passaram por aqui. Isso edifica a igreja. Mas, como a irmã falou aqui, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles saboreavam a palavra de Deus. Alguns diziam que ela era mais doce do que mel. O salmista Davi, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é alimento. Hebreus diz que ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e também é apta para discernir a minha e a tua intenção do teu coração. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, nos diz o seguinte: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais e operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, e tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Vamos até o 13, até o 15. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: eis que é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Texto que tem por epígrafe, por tema, a multiplicação dos pães e peixes.
Sabemos que aqui é a primeira multiplicação que Jesus ele fez de alguns pães e alguns peixinhos, que eram poucos, mas Jesus ele multiplicou e fez de muitos, saciou a fome de várias pessoas. Não foram poucas, foram muitas. Na segunda multiplicação, era aproximadamente 4.000 homens, eram 7 pães e alguns peixinhos, e foram em torno ali umas 15.000 pessoas. Já nesse episódio da primeira multiplicação, o texto ele vai dizer que era quase 5.000 homens, no versículo 10, fora mulheres e crianças. Historiadores acreditam que o número chegava a 25.000 pessoas. Era muita gente. Louvado seja o santo nome de Jesus. O texto ele também, vamos ver que ele é aplicado também nos 3 evangelhos sinóticos de Jesus. Que evangelho sinótico, a igreja sabe que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que eles tratam da palavra de Deus basicamente da mesma forma. São evangelhos parecidos. Quando eles se somam ao evangelho de João, eles se tornam canônicos. E vamos ver que João, nesse episódio, ele traz algo a mais. No evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, vamos ver que a palavra de Deus, ela traz algumas referências que Mateus, Marcos e Lucas, eles não trazem da maneira que João traz. A exemplo, João, ele no versículo 7, ele cita o nome do apóstolo Filipe. Ainda no versículo 8, ele fala também do apóstolo André, que foi um dos primeiros. Ele é irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros homens a pregar o evangelho dentro de casa. Ele pregou para Pedro, e Pedro acreditou, ele creu e seguiu, até que Jesus apareceu para Pedro e disse que dele faria pescadores de homens, tanto ele como aqueles outros que estavam com ele. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Mas vamos ver que a palavra de Deus, até chegar nesse ponto, ela dá início que, no versículo 1, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois disso, então aconteceu algo antes para que Jesus tomasse essa atitude de ir para o outro lado do mar da Galileia. E o fato que aconteceu foi que o seu primo, João Batista, ele tinha acabado de ser martirizado pelo rei Herodes. A Bíblia diz que a filha, aquela moça chamada Salomé, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e o rei ele concedeu, e chegou até o ouvido de Jesus. Por quê? Jesus ele se retirou, porque ainda não era a hora dele se manifestar, não era ainda a hora de ele aparecer publicamente. O povo, ele queria um rei que governasse ao fio da espada. Veja que o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei prometido, do qual o povo de Israel, os judeus, eles não creram nisso, mas estava lá sendo apresentado como o rei, assim como Isaías ele profetizou. Vamos ver também que no evangelho de Marcos, ele é Jesus Cristo, ele é apresentado como servo fiel. Louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus, ele sempre, quando ele veio ao mundo, e quando ele iniciou o seu ministério, ele veio para dar exemplo para nós, para que nós o imitássemos.
Assim como o apóstolo Paulo ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o evangelho de Lucas, ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Veja que cada evangelho trata Jesus de uma forma diferente. Já o evangelho de João, do qual nós estamos trabalhando, ele vai mostrar Jesus como aquele que devemos acreditar, como aquele que devemos crer. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Então João apresenta a divindade de Jesus. Vamos ver que João ele apresenta alguns milagres, de forma divina, da qual Jesus ele fez, da qual nenhum homem poderia fazê-lo. E agora Jesus aqui, nessa multiplicação de pães, a primeira, ele vai para o outro lado da Galileia ao saber que seu primo João Batista foi martirizado. Então o povo queria abraçar Jesus. Acreditavam que Jesus ele vinha tirar a opressão de Roma, que oprimia o povo judeu, ao fio da espada. Mas o povo ele se enganava, porque Jesus ele não veio, aleluia, glórias a Deus, travar uma batalha material. Mas como foi falado aqui já para uma das irmãs que passaram por aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais. É o lado espiritual que a igreja ela tem de tratar com o seu próximo, com o seu semelhante, para que não venha a perecer, mas sim ter vida eterna, como nós adquirimos no momento que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então Jesus ele vai para a cidade de Tireábides, que naquele tempo de Jesus, essa cidade era um referencial religioso, a nata do evangelho dos ministros, que tratavam particularmente do lado religioso, se encontrava do outro lado da Galileia. E Jesus ele saiu de onde ele estava, de Jerusalém, para o lado da Galileia. Sabemos que Jesus ele é um galileu, ele veio de lá, porque a Galileia era uma região que era muito desprezada, porque havia muito, a pobreza era muito no reino norte, no lado do reino norte. E sabemos que no Antigo Testamento o reino ele foi dividido, e o lado da Galileia era o lado pobre. Glória a Deus, bendito seja o santo nome de Jesus. E Jesus ele escolheu ir para aquelas bandas. Quando a multidão, ouvindo que Jesus tinha ido para a outra margem do rio da Galileia, a multidão ela se esforça e vai ter com ele. Por quê? Jesus ele estava dando início ao seu ministério. Jesus já havia feito alguns milagres. Jesus, em Caná da Galileia, a Bíblia diz que ele já havia feito água em vinho. Jesus operou outros milagres e a multidão seguia muitos pelo que ele era, mas muito mais ainda, aleluia, estavam querendo algo dele, não estavam adorando, aleluia, pelo que ele é, mas sim pelo que ele fazia. E muitos se multiplicavam, indo atrás de Jesus, só querendo algo da parte dele. Aquela mulher lá em Samaria, em João capítulo 4, ela reconhece Jesus como profeta, e ela não sabia qual era o lugar que se devia adorar, mas Jesus ele disse que viria o dia, e o Pai estava em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, bendito seja o poderoso nome de Jesus. E a grande multidão, no versículo 2, vamos seguir neste compasso de uma leitura expositiva. Cada texto nós vamos
Se der tempo ainda, vamos trazer algo da parte do Senhor. Vamos ver que uma grande multidão seguia porque via os sinais. Glórias a Deus. É assim, igreja, nos dias atuais. Olhando para nós, simples homens, falhos, sujeitos a erros, quando algumas pessoas encontram alguma celebridade, alguém que tem o poder, que tem o dinheiro, estou falando de gente de alta sociedade, mas tem pessoas que estão indo atrás dessas pessoas, querendo algo que possa oferecer, e o ego dessas pessoas vai crescendo, e a humildade vai descendo, vai caindo, até que a pessoa está abandonando o Evangelho. Isso, infelizmente, é assim na vida de muitos de dentro da igreja. Aleluia, quando encontra alguma pessoa de alta classe, de poder financeiro ou conhecimento, celebridades, essas pessoas acabam caindo no laço do passarinheiro. Glória a Deus. Então veja que essas pessoas elas vão e de certa maneira encontra alguma coisa em prol daquela pessoa que vai em busca, mas é algo passageiro. Mas Deus, nesta tarde, Ele tem algo duradouro para você. Glória a Deus. Nesta tarde Ele tem algo eterno, algo que o homem ele não pode dar e cobrar de volta. Louvado seja o santo nome de Jesus. Porque Jesus disse, Deus disse no Antigo Testamento, aleluia, glórias a Deus, eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria algo eu e não faria. Se Deus ele falou algo para você, creia, Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra. Aleluia, você não caiu de paraquedas aqui nesta tarde. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ele te conhece, Ele sabe a tua intenção e sonda o teu coração. Aí essa multidão vai, sabe que Jesus está do outro lado e vai ao redor do rio. O texto diz que eles chegaram lá, essa grande multidão. E Jesus se apartou para ficar a sós com os seus discípulos. Mas chegando lá, já havia gente esperando Jesus. E foi se multiplicando, um a um. E foi se enchendo. Veja aqui no versículo 10. Ele diz, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Como eu falei, foi aproximadamente 25.000 pessoas. Mas o que me interessa, me chamou a atenção desse versículo 10, é que diz que havia muita relva. Relva aqui está falando de grama, gramado. O texto diz que Jesus subiu ao monte e tinha muita grama, ou seja, lugar para se assentarem. E Jesus, o texto diz que ele subiu ao monte no versículo 3 e assentou-se ali com os seus discípulos. A multidão chegou. Jesus, ele se assentou e começou a tratar, aleluia, a pregar, a curar os enfermos. Os outros evangelhos dizem que Jesus, ele pregava para essa multidão que estava ali aos seus pés. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele anunciava o reino de Deus, curava os enfermos, e era por esse uma das coisas que muita gente o seguia, para obter cura, para aprender um pouco mais da palavra, porque havia muitos discípulos que o seguiam. Quando ele diz que estava ali com seus discípulos, ele não está dizendo que ele estava com apenas os 12 discípulos, não. Aqueles 12 eram os mais íntimos que andavam com ele. Mas havia outros discípulos que andavam com Jesus. Assim como a sua mãe, aquelas Marias da Bíblia que andavam com ele, e outros evangelistas, apóstolos, dos 70 que andavam ali.
ao redor de Jesus. Então veja que o texto ainda diz no versículo 4 que a Páscoa era a festa dos judeus, que a igreja sabe, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Esse Filipe aqui é o apóstolo, um dos apóstolos, que é o evangelista, é o mesmo que lá em Atos dos Apóstolos pregou para o eunuco etíope, né? Ensinou a ele que aquele homem não sabia, veio de um culto como este que estamos tratando hoje à tarde. O eunuco, ele veio de um culto como este e saiu da mesma maneira. Da mesma maneira não, ele saiu com dúvidas. Assim como a nossa dirigente falou, tem gente que vem para um culto como esse e sai da mesma forma. Mas outra irmã falou aqui que temos que ter discernimento da palavra de Deus e absorver o que é de Deus e o que não é de Deus. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O lado espiritual, ele existe. Inferno existe, céu também existe. Então, o segredo é ter comunhão com Deus. O segredo é obedecê-lo em tudo. Tem gente que só quer obedecer a Deus em quatro paredes quando está aqui. Quando sai do portão para fora, aí começa a vida mundana. Glória a Deus. Deus, ele diz: eu sou o bom pastor. Mesmo Evangelho, do capítulo 6, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Então muitos se enganam que estão querendo barganhar com Deus. Deus, ele não se deixa escarnecer, igreja. Ele sabe do teu acordo, do teu deitar, do teu levantar. Aleluia! Aleluia! Aquilo que você amanheceu hoje com o pensamento de fazer, Deus, ele já sabia a tempo. Aleluia! E cabe a você escolher fazer o que é certo e fazer o que é errado. Mas Deus te diz nessa tarde, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que eu acho interessante é que esse povo, eles percorreram um caminho alguns quilômetros para chegar até o mestre, mas chegaram. Alguns obtiveram milagres da parte de Jesus, outros não, porque não estavam com a fé em dia, mas muitos chegaram. O que mostra para mim é essa determinação de chegar até Jesus. Ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Barreiras vão surgir, obstáculos vão aparecer, mas muitos vão chegar de carros, de bicicletas, de pés, mesmo sem ter condições de chegar andando, mas de alguma maneira alguém vai levar. Lembra daquele paralítico de Cafarnaum? Os amigos, 4 amigos verdadeiros, pegaram aquele jovem, fizeram um buraco no telhado e desceram até Jesus. Mas chegou nos pés de Jesus. E nessa tarde Deus, ele quebrou o arco. Nessa tarde Deus, ele derrubou a barreira de Jericó e fez você chegar até aqui. Glória a Deus. Não se glorie, porque não foi pela sua vontade, mas foi pela vontade de Deus que você está aqui nesta tarde. Não, eu vou essa tarde porque a dirigente é nova. Não, eu vou essa tarde porque, aleluia, porque alguma coisa está me incomodando no meu lar. Não, eu vou nessa tarde porque meu marido está me atormentando, o meu filho está desinquieto. Não, igreja, é Deus. É Deus a tua vida. Aleluia, aqui é que é o lugar de adorar. Na antiga aliança era, aleluia, era no meio do deserto.
Moisés ele levantava aquele tabernáculo, aquelas tendas, e Deus ele descia numa nuvem de fogo, aleluia, na nuvem durante o dia e à noite era fogo para iluminar. Mas ele chegava e o povo iria ter com o sacerdote de Deus, ele falava. Ainda na antiga aliança, o rei Davi, ele aceitou no seu coração fazer uma morada para Deus habitar aqui na terra. Só que Deus disse a Davi: Davi, não é do teu jeito, é do meu jeito. Tu não vai fazer habitação nenhuma para mim, mas prepara os utensílios aí, prepara o terreno, porque é teu filho Salomão que vai fazer. Aí a Bíblia diz que Salomão vai, herda o trono de rei e constrói um templo para Deus. Aí Deus vai e se agrada. Mas ele coloca algumas condições. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente tem que se humilhar, igreja. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que se arrepender dos maus caminhos. Todos os dias, a Bíblia diz que nós pecamos por pensamento, por atitudes, por obras. Então, se a Bíblia diz que nós pecamos por essas coisas, temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Quando nós deitarmos e quando nós acordarmos. Porque a Bíblia diz que aquele, aleluia, que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. E Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não somos perfeitos, somos falhos. Mas Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é uma fortaleza e conhece os que confiam nele. Você confia em Deus? Então entrega o teu caminho ao Senhor. Continua confiando nele que Ele tudo fará. Glória, aleluia. Do pouco Ele vai fazer muito. Um pouquinho que você fizer para o Senhor é suficiente. Não te preocupa com aquele que está correndo na frente, querendo aparecer, querendo fazer mais. Vá no passo da tartaruga. Aleluia, todos nós somos iguais perante ao Senhor. E não existe pecado pequeno ou pecado grande, viu? Ele perdoa todo tipo de pecado. Da mesma maneira que Ele perdoa um homicida, da mesma maneira que Ele perdoa um salteador, é da mesma maneira que Ele perdoa quando você peca em pensamentos. Então, nosso Deus, nós já aprendemos que Ele não faz diferença de pessoas. Ele não faz acepção, como diz Atos capítulo 10. Glória a Deus. Então, vamos ver que Jesus, Ele se assentou ali com os seus discípulos. Era Páscoa. No momento que Ele levantou os olhos, viu aquela grande multidão ter com Ele e disse. Ele disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comerem? Glória a Deus. Aí ele diz que ele dizia isso para o experimentar, mas ele sabia o que havia de fazer. Salmista 11, Salmo 11, 5, ele diz que o Senhor, Ele prova o justo. E aquele que passa pela prova, glorificando a Deus em tudo, bendito seja o santo nome de Jesus, esse vai ser aprovado por Deus. Jesus, ele já sabia o que havia de fazer. Aí Filipe respondendo, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiros, ele estava se referindo aqui naquele período, significava 200 dias de trabalho. Por que Filipe disse isso? 200 dinheiros
aleluia, de pão, não seria bastante para dar a cada uma daquelas pessoas, porque a multidão era grande. Mas Filipe estava com os olhos fechados. Filipe, assim como seus discípulos nos outros evangelhos sinóticos, Jesus perguntou não a Filipe, mas os outros evangelhos dizem que ele perguntou a todos os seus discípulos. E eles disseram, em Mateus 14, 13 e 21, Marcos 6, 30 ao 44, Lucas 9, 10 ao 17, os discípulos responderam para Jesus, que era muita gente, e Jesus, em outras palavras, ele dizia que não tinha como abastecer, suprir a necessidade daquela multidão. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então vamos ver que o pouco com Jesus, ele pode transformar no muito. Lembra daquela mulher, a viúva de Sarepta? Deus disse a Elias, Deus já tinha suprido a necessidade do profeta através da natureza, aves de rapina. Os corvos sustentaram o profeta por algum período e ele bebia do ribeiro. Aí Deus vai e diz, levanta-te e desce a Sarepta, que é de Sidom, e vai à casa de uma mulher viúva que lá eu já dei ordem a ela para te sustentar. Elias, ele olha e pensa, imagino eu, se Deus ele me sustentou com a natureza e eu bebendo água desse ribeiro, que o ribeiro tinha um determinado tempo para ele estar ali, as águas do ribeiro com um outro tempo ele iam para outras margens, e o ribeiro secou. Imagina eu que Elias disse, agora eu vou me alimentar melhor. Deus disse que já deu ordem a uma mulher viúva para me sustentar, só que não é da maneira que nós pensamos. Como eu falei, é da maneira de Deus. Tudo que o crente faz, Deus já tem feito antes. Deus já tem preparado um lugar para nós. Agora a escolha é nossa, querer seguir o que Deus ele está a nos oferecer, ou querer seguir o caminho contrário, como fez o profeta Jonas. Então essa mulher, quando o profeta chega, Elias, vê aquela mulher apanhando alguns cavacos, e ela diz, mulher, dá um pouco de água, para que beba da tua mão. Quando a mulher ela vai pegar água, ele diz, agora também me dá. Aleluia. Para que beba da tua mão. Aí ela diz a ele, nem bolo, eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E olha, eu vou fazê-la, para um bolo pequeno, para que comamos, eu e meu filho, e morramos. Elias, ele perguntou a ela, declara-me o que tu tens, assim como ele fez para com aquela outra viúva. Então elas declararam que ela tinha na sua casa. A de Sarepta, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E o profeta disse, assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai se findar, até que venha chuva sobre a terra. Para a outra viúva, glória a Deus, ele disse que ela declarou que ela tinha, que só tinha um pouco de azeite na botija. Mas o profeta disse a ela pegar vasos emprestados. Ela pegou vasos emprestados com o vizinho e ele disse, não pouco, mas pega muito. E pegou muita panela. E a Bíblia diz que o milagre foi operado na casa daquela viúva e no final deu para ela sobreviver, se manter, tanto ela como os seus 2 filhos. Elias com a viúva de Sarepta ficou ali por muitos dias, até que veio a chuva sobre a terra. Então o pouco que você tem, ofereça a Deus, porque Ele vai fazer o muito. Louvado seja o santo nome de Jesus.
Aí a Bíblia diz que quando Jesus faz essa pergunta, perguntando o que tinha para lhe dar, aí um dos seus discípulos, que ele cita o nome aqui no Evangelho de João, o irmão de Pedro, chamado André, diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Colocando dúvida no que Deus ele pode fazer. A pior coisa para o crente é duvidar do que Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer isso e muito mais do que você está pensando na tua vida. Glória! Não importa o tamanho do que você está precisando, Deus ele pode fazer. O Evangelho de João, como eu falei, mostra Jesus como aquele que devemos crer. Quando ele disse a Marta, em João: Marta, eu não tinha dito que se creres, verias a glória de Deus? Marta, ela tinha aquela dúvida no seu coração, assim como muitos de nós temos, infelizmente. Somos crentes, temos que crer verdadeiramente no que o Espírito Santo ele pode nos oferecer. Louvado seja o santo nome de Jesus. E quando Jesus chegou naquela situação que o seu amigo Lázaro morreu, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Colocou dúvida no milagre. Ao 4º dia, Jesus ele apareceu. Por que ao 4º dia? Porque a igreja, ao 3º dia, na época, os judeus acreditavam que o espírito do morto, ele saía do corpo e ao 3º dia ele voltava para o corpo. E Jesus não poderia exercer aquele milagre até o 3º dia. Mas para o povo saber que Jesus ele pode fazer isso e muito mais, ele não chegou atrasado. Marta, em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, o Senhor chegou atrasado. Mas Deus ele não se atrasa. Ele só chega na hora certa. No momento que você, aleluia, estiver certo, estiver preparado para receber a bênção de Deus, ele vai chegar na tua vida e operar um milagre. Aí a Bíblia diz que os discípulos o obedeceram. Para finalizarmos, igreja, aleluia, a Bíblia diz que Jesus ele tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, o que nós vemos aqui é a organização. Jesus pediu para os discípulos, deu uma ordem, e os discípulos fizeram da mesma maneira que ele fez. A mãe de Jesus, Maria, lá em Caná da Galileia, onde Jesus operou o milagre, ela disse assim aos homens que estavam tomando conta daquela festa: fazei o que ele te disserem. O que ele te disser. Glória! E tudo que Jesus mandou aqueles homens fazerem, eles fizeram direitinho. Então, para nós alcançarmos um milagre, temos que fazer aquilo que Deus mandou da maneira certa. Então, o segredo é obedecer. Trouxeram algumas talhas lá, alguns vasos, encheram de água, e Jesus vai e aplica o milagre. Da mesma maneira é na nossa vida. E nesse texto aqui os discípulos obedeceram. A multidão foi atrás do milagre, e o milagre iria acontecer porque eles creram. E os discípulos de Jesus obedeceram e fizeram do jeito que ele mandou. Aí Jesus vai dar aos povos, como eles obedeceram, 100 de cada lado, a cada um ele deu e saíram fartos. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães. Aleluia. Deus ele pode fazer um milagre na tua vida ainda hoje, se você obedecer da maneira que ele falou. Louvado seja o santo nome de Jesus. Todos ficaram satisfeitos, sobraram 12 cestos, e nós aprendemos uma lição. Jesus, ele nos ensina a não desperdiçar nada. Aleluia! Aleluia! Tudo que ele nos dá é por fartura, e não podemos desperdiçar. Lembra do filho pródigo? Ele desperdiçou o seu dinheiro
com coisas vãs. No final de contas, acabou voltando para a casa do pai. A Bíblia diz: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Glória a Deus. Porque por outro lado, há alguém que está precisando. Tem gente que pega uma roupa, um alimento que ainda está bom e joga fora. Mas o seu vizinho de lado está passando necessidades. É tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e refletir um pouco através dela, porque a palavra de Deus, ela não erra. Como eu disse, você não caiu de paraquedas. Deus, ele supre as necessidades daqueles que o buscam com sinceridade. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela. Glória a Deus. Continue orando, peço oração pela minha esposa, né, pelo meu lar, pelo meu casamento, e que Deus continue abençoando cada irmã que veio nesta tarde e as que não puderam vir. Amém? Deus de aliança, Deus de promessa,